E aí, seus nerds e crentes? Estou compartilhando aqui com vocês um dos episódios do quadro que eu tinha lá no Tá Tirando Podcast, chamado Tirando 5, onde eu conto 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. Espero que você curta e te ajude nos seus estudos bíblicos. Tirando 5, seu top 5 bíblico em formato podcast. E aí, cerqueiros e siqueiras, estamos de volta tirando 5 histórias da Bíblia dentro de um mesmo tema. E o tema de hoje é cercos ou sítios de guerra. Eu sou a Carla Guedes e vem comigo. Bem, galera, eu acho muito bacana tudo relacionado à guerra, né? As estratégias de guerra é um assunto que me fascina. E na leitura bíblica a gente tem guerras muito significativas, né, que aconteceram com muitos detalhes e na medida do possível a gente vai contar alguns detalhes aqui ou até no Tirando Cast, onde for. Mas hoje especificamente eu vou falar sobre sítio, né, sobre cerco de guerra. Então na leitura bíblica você sempre vê lá, tal cidade foi sitiada, né, e como é que funciona esse sítio? É uma estratégia de guerra, como eu já falei, só que às vezes, por exemplo, só um lado quer entrar em guerra. Então, por exemplo, eu estou avançando e para poder entrar em guerra com a outra cidade que eu quero conquistar, ela também tem que entrar em guerra comigo. Só que às vezes a cidade ela não quer entrar em guerra. E aí, o que eu faço, né? Se a outra parte, a cidade, não se posiciona para guerrear comigo, o que eu faço? Eu pego meus exércitos, eu posiciono, faço um cerco na cidade e vou minando as forças dela. Então eu não permito que entre alimento, ou às vezes até entre água, entre suprimentos, e eu espero as pessoas lá ou morrerem de fome, definharem lá dentro, ou se renderem, né? Então essa é uma estratégia muito comum nas guerras, né? Se você for estudar história e pegar as histórias de guerra, você vê que cerco é uma coisa que está sempre presente. Tem cercos muito famosos, né? A gente tem o cerco de Massada, que inclusive foi em Israel também. A gente tem o cerco de Gengis Khan lá na China. Então é algo muito, muito, muito legal, assim. Então vamos lá. Cerco número 1, Gibeton. Essa história é bem legal. Ela está descrita ali em Reis. E vamos lá, só para você entender. Então tinha a capital do reino. Quando o reino se dividiu, né? Você tinha o reino do norte e o reino do sul. Lá no reino do norte, a capital, ela antes de ser Samaria era Tirza, tá? Então Nadab. Então você tinha dois lugares. Você tinha Tirza, que era a capital do Reino do Norte, e nessa época quem estava reinando era Nadab, que era filho de Jeroboão, e Nadab, ele decidiu sitiar uma outra cidade chamada Gibeton, que era mais para o sul, e era na fronteira ali dos filisteus. Essa cidade era dos filisteus, então eles, para conquistar essa cidade, eles sitiaram ela, e ficaram ali, né, no sítio, porque no sítio, assim, eu não sei se eu teria paciência para sitiar uma cidade, porque você tem que cercar e ficar esperando, né, não tem muito, é uma forma muito paciente de guerra, né, eu não sei se eu teria essa paciência, esse nervo, né, de ficar esperando, né. Mas foi isso que aconteceu. Então, Nadab, onde a capital era Tirza, ele foi até Gibeton e cercou e sitiou Gibeton. Certo? Só que enquanto Nadab estava nesse sítio, ele foi assassinado por Baasa, que era o comandante do exército ali. E ele foi morto lá em Gibeton mesmo, né, durante esse cerco. E Baasa, que era o comandante do exército, passou a reinar no lugar dele, né? Ele usurpou o trono. E esse Baasa, ele reinou 23 anos, bastante tempo. E aí Baasa, ele morreu e o filho dele, que era Elá, começou a reinar no lugar dele. Só que eu acredito que esse Elá,
Ele era um filhinho de papai, ele devia ser um cara mais caseiro, ele não era tão conquistador que nem o pai dele foi, né? Porque o pai dele matou Nadab e conquistou ali a galera. Então, quando esse Elá ele começou a reinar, um dos comandantes do exército de Baasa falou assim, não, Baasa eu respeitava, né? Agora esse filhinho dele, esse filhinho de papai dele aí, não conhece nada de guerra? Peraí. Aí Zinri foi lá e matou ele. E sabe o que ele estava fazendo? Bebendo na casa dos amigos. É brincadeira? Então, tipo assim, realmente ele era um filhinho de papai. Então, enquanto ele estava lá bebendo na casa dos amigos, aí você já vê, né? Que Baasa era um homem de guerra e Elá, o filho dele, não era um menino de guerra, né? O pai dele já tinha conquistado, então ele falou, eu vou ficar aqui bebendo com meus amigos. Só que um dos comandantes, chamado Zinho, foi lá, matou ele e começou a reinar em Tirza, né? Que era a capital, como eu já falei. E aí o que acontece? Lembra do pessoal que estava sitiando lá de Beton? Eles ainda estavam lá. Mano, eles estavam lá sitiando há mais de 20 anos. E o sítio ainda não tinha acabado, né? E aí o que acontece? A galera lá que estava sitiando o Gibeton falou assim, o quê? Zinri tá reinando lá, matou Elá e tá reinando lá em Tirza? Nem pensar. E aí a galera foi lá, coroou um cara chamado Onri, lá em Gibeton, e falou, não, Onri, você aqui é da nossa tribo, aqui da nossa galera, você tá sitiando aqui com a gente desde o começo, então nós vamos lá e nós vamos tirar esse cara de lá. E aí Onri veio com a galera de Gibeton, foi lá, sitiou Tirza. Olha, um sítio em cima do sítio. Então eles saíram de um sítio que era lá dos filisteus, né, que eles estavam querendo conquistar. Foi lá, sitiou Tirza. E durante esse sítio, o que aconteceu? Zinri, que estava lá dentro, o que ele fez? Ele não se entregou e quando ele viu que ele ia perder mesmo, né, ele se matou botando fogo no próprio corpo. E aí Onri saiu vitorioso em tudo isso e ele começou a reinar. Então Onri, que saiu de Gibeton, veio, matou Zinri e passou a reinar no lugar ali e acabou reinando porque ele tinha tanto o Gibeton como o Tirza do lado dele, né? E aí o que ele fez? Aí uma das estratégias dele que eu achei super interessante foi que ele falou, eu vou ficar aqui em Tirza? Coisa nenhuma. Ele foi lá e comprou Samaria, né, que era um monte de uma família, e ali ele construiu a nova capital do Reino do Norte, que passou a ser Samaria. E ele fez lá um palácio, então ele fortificou lá Samaria e ficou por lá mesmo, né? Então você vê, né? Ou seja, eles passaram, 25, 27 anos cercando a terra lá dos filisteus que eles queriam conquistar, mas por conta de conflitos internos, eles não conquistaram. Então, tipo assim, foi um cerco que não deu em nada, né? Isso mostra pra gente muitas vezes que a gente muda o foco, pra gente olhar que a gente sabe que a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa guerra é contra Satanás e seus demônios. E muitas vezes a gente perde o rumo, a gente perde o foco da nossa guerra, a gente não sabe mais pelo que a gente está guerreando. Então essa é uma história muito interessante para a gente aprender sobre isso. E agora nós vamos para o cerco número 2, Samaria. Bem, então essa mesma Samaria, né, que Onri comprou, achando que ia se livrar de cerco, coitado, né? Então, assim, o Reino do Norte sempre teve em guerra contra a Síria, sem o A, Síria. Porque era fronteira, né? Então, aí chegou no determinado ponto lá do reino, o rei da Síria, ele veio e cercou e sitiou Samaria. E ficou lá sitiando e não entrava suprimento. E assim, a palavra diz que um pouco de cocô de pombo, custava 5 ciclos de prata, que dá mais ou menos aí R$100. Mano, imagine, R$100 num punhadinho de cocô de pombo. E aí, assim, a cidade estava numa situação horrorosa, assim, a inflação não tinha comida, né?
E aí o rei, ele sempre passeava pelos muros, né? Porque uma cidade fortificada é uma cidade em volta, né? Eles geralmente constroem muros em volta da cidade. E o rei estava passeando pelo muro. E ele falou, o que eu faço? E agora? E aí ele estava lá em cima de um muro e uma mulher gritou. Ele falou, rei, me ajuda aqui, advoga aqui a minha causa, julga aqui a minha causa. E o rei falou, o que está acontecendo? Ela falou assim, olha, tá vendo essa mulher aqui? Então, a gente combinou de comer os nossos filhos. Então, ontem a gente foi, cozinhou meu filho e comemos. E hoje que é pra gente cozinhar o filho dela, ela não quer. Ô, rei, faz alguma coisa. Mano, cara, é assim, cerco é uma situação desesperadora. Era muito desesperador a ponto de uma mulher comer o próprio filho e achar que é normal. Então, a gente olha e fala assim, nossa, que absurdo. Cara, mas você tá passando fome, você tá numa situação de cerco, você perde a noção, você perde todos os seus valores. Cara, é uma situação de extremo mesmo, né? Então, é muito complicado. E aí o rei foi lá, rasgou as vestes, ficou super triste, e aí ele falou assim... eu juro pela minha vida que amanhã eu vou acabar com esses sírios. Não foi isso que ele falou. Sabe o que ele falou? Ele rasgou as vestes e falou assim, eu juro pela minha vida que amanhã, a essas horas, eu vou ter matado o profeta. Porque o profeta tinha profetizado que aquilo ia acontecer. Mano, ele focou no profeta. Cara, nada a ver, velho. Você vê como a gente perde a noção das coisas quando a gente está numa situação de difícil, né? Quando a gente está passando pela luta, passando pelo deserto, né? Que a gente costuma falar. E aí, ele jurou matar Eliseu. E aí ele foi, mandou lá o pessoal ir lá falar com Eliseu. Eliseu conversou com as pessoas lá, né? Com os enviados. E ele falou assim para os mensageiros do rei, né? Ele falou, olha, eu profetizo que essa situação vai acabar. E amanhã mesmo vocês vão ver que um ciclo que dá mais ou menos 15 quilos de farinha vai ser vendido por um ciclo. Então, tipo assim, um ciclo, ou seja, lembra do cocô de pombo? Então, o cocô de pombo era comprado por 5 ciclos de prata. E ele tá falando que 15 quilos de farinha vai ser vendido por um ciclo. Mano, tipo, aí os caras falaram... Ô, Eliseu, é a mesma coisa hoje, tipo assim, seu salário é, sei lá, R$1.000. É a mesma coisa chegar pra você e falar que amanhã o seu salário vai ser, tipo, R$20.000 ou R$30.000. Mano, você vai olhar pra minha cara e fala assim, tá, Foi exatamente o que os mensageiros falaram. Falou, tá bom, Eliseu, amanhã vai acontecer isso, tá bom. Aí ele profetizou, ele falou assim, amanhã vai acontecer isso. E o rei, ele não vai ver isso, ele não vai participar disso. Ele não vai participar disso, ele vai morrer. E foi o que aconteceu. O Senhor salvou eles. Depois eu conto como que Deus livrou essa cidade, mas livrou de uma forma muito interessante. E o rei morreu, sabe como? Na hora que Deus desbaratou o inimigo que estava no cerco, né? Eles fugiram amedrontados e o cerco ficou vazio. Eles abriram as portas, né, da cidade de Samaria. O povo saiu correndo lá pro onde o inimigo estava para saquear lá tudo que tinha no acampamento do inimigo. E nessa o rei morreu pisoteado. Então ele não viu tudo isso que aconteceu. Mas a palavra profética se cumpriu. E aí, um pouquinho mais para frente, né, uns anos mais para frente, Samaria ela foi cercada novamente, né, ela foi sitiada novamente, só que dessa vez pelo rei da Assíria, dessa vez com que é o Salmaneser, e ele colocou imposto sobre Samaria, para o rei, aí o rei começou a pagar, mas depois começou a sonegar imposto e aí não teve jeito. Aí o rei da Síria foi, sitiou por 3 anos, e aí teve a queda de Samaria, efetivamente dizendo, né? Então, coitada de Samaria, né? Foi cercada 2 vezes. Uma o Senhor livrou e na outra, a outra não rolou. Certo? Então, nós vamos agora para o nosso sítio, ou cerco número 3, Tebes. Bem, essa história também é bem interessante.
conta a história de um dos filhos de Gideão, porque Gideão ele teve 70 filhos, olha que maravilha, né? E Gideão ele tinha uma esposa, né? Uma concubina que morava em Siquém. Eu fico imaginando, sabe esses geralmente caminhoneiros, que eles nunca param em casa, né? Eles trabalham na estrada, né? E sabe que tem alguns caminhoneiros que têm família em 1 ou 2 famílias, ou até 3 famílias em cidades diferentes, né? Eu já vi várias histórias disso aí, cara. E aí era tipo assim, então o Gideão ele tinha uma esposa em Siquém, e os outros filhos de Gideão desprezavam ele, porque ele era filho de uma concubina, né? E aí ele falou, tá bom. E aí Gideão, ele morreu, lembra, o povo quis fazer Gideão rei, mas ele abriu mão, ele não quis. Então o povo sempre quis um rei, sempre queria alguém que reinasse, que julgasse sobre eles. E quando o Gideão morreu, o povo também estava com essa sede, né? De ter um dos filhos de Gideão reinando sobre eles. E aí o que aconteceu? O que esse filho de Gideão, o nome dele é Abimeleque, o que ele fez? Ele chegou para as galera ali de próprio Siquém e pediu apoio das pessoas. Falou, olha, o que vocês querem? Quem que você quer que reine sobre vocês? Um dos filhos de Gideão, um dos meus irmãos que nem conhece vocês e que me desprezaram, ou eu que sou dessa própria cidade? Aí a galera falou, lógico, você, né? Lógico que a gente quer que você reine, né? E aí a galera foi lá, apoiou ele, deu dinheiro mesmo para ele, deu recursos para ele. E o que ele fez? Ele alugou, a palavra diz que ele alugou uns caras lá, levianos e atrevidos. Pensa que não era gente fina, nata da sociedade. Dificilmente a Bíblia chama alguém disso, cara, de leviano e atrevido. Então imagina esse grupinho que ele arrumou. Então ele alugou esses caras para andar com ele, e ele foi lá, matou todos os irmãos. Todos os 70 irmãos ele foi e matou. Ele só não matou os 70, ele matou 69 porque um conseguiu fugir, né? E o que esse um fez? Esse um pegou e falou assim, olha, esse um profetizou, ele falou, olha, que é Jotão, ele falou, olha, siquenitas, vocês apoiaram esse cara? Pois bem, Abimeleque vai chegar uma hora que vai sair fogo de Abimeleque para consumir vocês, e vai sair fogo de vocês para consumir Abimeleque. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Mais pra frente que você vai ver. E aí ele profetizou isso e vazou. Ele se escondeu do irmão dele e ele permaneceu em vida. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo, realmente, como eu falei, e conforme a profecia aí de Jotão, os siquenitas entraram em treta com Abimeleque. Né? Porque, imagine, se ele andava com esses homens levianos e atrevidos, ele não tinha limites, né? E aí eles contrataram, aí levantou um cara chamado Gaal, e esse Gaal persegue Abimeleque, entra em guerra com Abimeleque, mas Gaal acaba perdendo. Aí Abimeleque volta para Siquém com sangue nos olhos. Ele falou, vocês me apoiaram e agora mandaram um cara para me matar? Pois bem, agora vocês vão ver o que é bom pra tosse. Ele chegou na cidade e saiu matando todo mundo, saiu rasgando todo mundo na faca. Ele entrou numa maior violência. E o que acontece? Quando algumas pessoas de Siquém conseguiram fugir, eles correram, se esconderam dentro de uma fortaleza subterrânea que tinha na cidade. Se você assistiu O Senhor dos Anéis, quando eles estavam sitiados lá pelos orcs, você vai ver que eles pegam as mulheres e as crianças, botam tudo num buraco, assim, num caminho para dentro do morro, assim, né? Então, quem conseguiu fugir se intocou dentro dessa fortaleza subterrânea e ficou lá. E aí Abimeleque foi lá e sitiou, né? Ficou sitiando ali a fortaleza. Mas você acha que, pelo que eu te contei, sítio, como eu já falei, requer paciência. Você acha que Abimeleque tinha paciência? O cara tava nervosão, velho. Ele foi lá na floresta, arrancou umas toras de madeira, voltou, colocou as toras de madeira em cima da fortaleza ali subterrânea, foi lá e botou fogo e queimou todo mundo lá dentro. Porque assou, né? Ele praticamente assou as pessoas lá dentro. Cara, que cara ruim, velho. E aí, não contente, ele continuou lá as conquistas dele, as guerras dele. E aí ele foi para uma próxima cidade, que é essa, né? Que é a Tebes, que é o nosso foco de hoje. E aí ele foi lá,
foi contra a cidade de Tebes. Tebes também correu, assim, tocou numa torre que tinha. Aí Abimeleque falou assim, vocês vão ficar aí? Pera aí que eu não vou esperar não. Foi fazer a mesma coisa, do jeito que ele botou fogo lá, ele quis botar fogo na porta da torre. Só que sabe o que aconteceu? Uma mulher lá de cima foi lá, jogou uma pedra que caiu na cabeça dele e quebrou o cocuruto dele. E o mais interessante, que deu tempo dele pedir. Ele jogou pro cara, o escudeiro dele, e falou assim, mano, me mata, atravessa a tua espada em mim, para não falarem que eu fui morto por uma mão de uma mulher. Você acha que idiota? Não adiantou nada, né? Ele morreu mesmo lá pela mulher. A mulher foi lembrada até hoje, porque né, ela tá lá na Bíblia. Então não adiantou nada ele ter sido morto pelo escudeiro dele lá. E aí os amigos dele lá, tudo vazaram, né? Porque era tudo comprado, lembra que eu falei? Eles foram comprados e falaram assim, o cara não vai, ninguém vai me pagar, então eu vou embora. E a galera se dispersou e aí Tebes ficou livre, né? Tudo bem, perderam muitas pessoas, mas esse cerco aí não deu certo. Bem, agora nós vamos para o nosso próximo cerco, que é a cidade de Laques. Bem, Laques é uma cidade que foi fortificada por Roboão. Sim, Roboão, filho de Salomão, né? Roboão não só dividiu o reino, a gente só lembra dele porque ele dividiu o reino, mas ele fortificou muitas cidades, né? E essa cidade, ela foi bem fortificada mesmo, teve outras também, né? E há registros extra-bíblicos, né? Não na Bíblia, que essa cidade de Laques, ela tinha um muro duplo, né? Então, tinha um muro e depois um espacinho, outro muro, assim, um muro duplo, e torres de vigia. Então, era uma cidade super fortificada. E ali, Roboão mandou construir lanças, começou a guardar o exército ali, né? Então, o exército ficava nessa cidade fortificada e tinha suprimentos. Então, imagine, tudo que era produzido no reino, eles levavam para cidades fortificadas para ficar ali em segurança, né? E tudo mais. E aí, num determinado momento aí no Reino do Sul, né, que Roboão era do Reino do Sul, bem mais lá para frente no reinado de Ezequias, Senaqueribe, que era da Assíria, né, que destruiu Samaria, né, os assírios destruiu Samaria, e nessa mesma época eles também investiram, já tinha conquistado lá em cima, falou, vamos descer e vamos conquistar lá embaixo também. E eles vieram rumo a Jerusalém. Mas você assim, se você é um estrategista de guerra, e vai invadir Israel, por exemplo, você vai na cidade religiosa? Não, vou cercar aqui Jerusalém. Acho que não, né? Você vai primeiro nas cidades fortificadas, que é onde está o exército. Então, você mata primeiro o exército, depois você vai lá na cidade onde tinha um templo, né? Que era a cidade mais frágil, entre aspas. Porque se ele fosse, por exemplo, se ele fosse cercar primeiro Jerusalém, ia vir um exército de Laques e ia matar ele, né? Ia vir por trás, ele ia ficar cercado. Ele ia cercar Jerusalém e depois o pessoal de Laques vinha e ia cercar ele, né? Então ele falou, não, então eu vou investir primeiro nas cidades fortificadas, obviamente, para matar o exército. Porque para matar o povo é fácil. E aí foi o que aconteceu, ele sitiou Laques. E aí, como a gente conhece, assim, se você for estudar, os assírios eram um povo muito violento, eles vieram mesmo assim arrebentando tudo na época. O império deles assim foi muito grande e porque eles eram muito violentos, muito efetivos assim nas investidas militares deles. E eles sitiaram Laques. Mas eu acho que também era uma estratégia deles, eles ficavam sitiando uma cidade, e enquanto estava sitiando uma cidade, eles estavam pilhando a próxima. Já estava botando medo na próxima, e era exatamente o que estava fazendo. Então, o Senaqueribe, ele estava sitiando Laques e mandando mensageiro para afrontar Jerusalém, né? Botando medo, falou, a gente está aqui, daqui a pouco a gente chega aí, hein, filhões? Vamos! E assim, ele realmente judiou bastante de Laques, judiou bem, assim, conseguiu até porque Ezequias, num primeiro momento, ele até cedeu, né? Começou a pagar imposto, sim, para Senaqueribe. Mas Senaqueribe não queria imposto, ele queria mesmo invadir, ele queria mesmo conquistar Israel. E aí foi aí que Ezequias se rebelou e aí começou essa briga entre os dois, né? Mas só que o que aconteceu? Ele chegou, quando ele judiou bem de Laques e ele estava pilhando Jerusalém, Ezequias, o que ele fez? Ele recorreu ao Senhor.
né? Ele falou, Senhor, não, com eles estão o braço da carne, mas comigo o Senhor Deus. Então, Deus, em nome de Jesus, né? Se tivesse Jesus, ele ia falar assim, Deus, em nome de Jesus, me ajuda aqui, me salva, porque não tenho para quem recorrer. E aí Deus enviou um anjo, né? Um anjo que foi lá e matou 130 mil do exército dos assírios, de Senaqueribe. Cara, então esse anjo, ele passou varrendo ali, né? O exército que estava em Laques ainda. E Jerusalém foi preservada. Laques ficou judiada, mas Jerusalém ela foi preservada, né? E glória a Deus, né? Essa passagem é muito, muito fantástica. E só a título de conhecimento, quando mais para frente Jerusalém ela foi sitiada pela Babilônia, realmente Babilônia foi, queimou e destruiu mesmo Jerusalém, Laques foi uma das últimas cidades de Israel a cair. Então Laques ela ficou firme, porque era realmente para você ver como que era uma cidade bem fortificada e bem estruturada, né? E aí nós vamos para o nosso último cerco, que é o cerco de Jerusalém. Sim, né? Não só pela Babilônia dessa vez, né? Não vou contar o cerco da Babilônia, mas eu vou contar um cerco que ainda não aconteceu, né? Mas que já está profetizado. Jesus, quando ele estava na terra, né? Quando ele estava ali durante os 3 anos de ministério dele, ele profetizou e ele falou assim, ó, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, Jesus, ele estava profetizando ali que Jerusalém ia ser sitiada novamente, né? E realmente foi o que aconteceu. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém ela foi sitiada e ela foi praticamente excluída do mapa, assim, né? Jerusalém sumiu do mapa e só veio ser uma nação novamente, uma cidade novamente, recentemente aí em 1947. Mas isso também é uma figura do que vai acontecer no próprio, que está escrito no próprio Apocalipse, né? Que vai ser o último cerco da história. Só que dessa vez o inimigo não vai ganhar. Dessa vez, Jesus vai ganhar. Jesus, ele sim, ele é o Senhor dos Senhores, o Senhor dos exércitos de Deus. Ele vai vir e vai resolver esse cerco, né? E esse cerco tá descrito em Apocalipse 20. Olha o que está escrito aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então você imagina, Jesus ele veio para a terra, vai vir para a terra, vai reinar por 1000 anos e ainda assim, né? Satanás ele vai ser solto e ele vai voltar. E olha só o que ele vai fazer. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, lá depois dos 1000 anos, depois do milênio, Satanás ele vai se levantar, vai enganar muitas pessoas, vai levantar novamente muitas nações, um exército para sitiar a cidade santa, a cidade querida e matar os santos. Satanás ele não desiste. Mesmo sabendo que ele já está derrotado, ainda assim ele se levanta. Se Satanás ele vai se levantar contra Jesus, que depois ele ter sido aprisionado por 1000 anos, ele ainda acha que ele ganha. Ele falou, olha, pode ser que eu não ganhe de Jesus, obviamente, né? Ele sabe disso. Mas eu vou arrastar gente comigo. Então, queridos, até o último segundo, o inimigo ele não para. Até o último segundo, ele fica te cercando, ele fica te sitiando, ele fica te assediando para fazer com que você negue os seus princípios, para fazer com que você traia, entre aspas, Jesus e traia aquilo que são os valores cristãos. Mas, né? A Bíblia fala que veio fogo do céu e consumiu todo mundo, né? Então o que resolve esses sítios de Satanás, do inimigo, é o fogo do Espírito Santo. E com a gente é a mesma coisa. Se você for buscar na raiz da palavra, se for buscar sobre sítio, sobre cerco, você vai ver que assédio também é ligado a isso, né? Então Satanás ele nos assedia dia e noite, ele é paciente. Ele é paciente, ele está ao nosso derredor,
procurando uma brecha para nos devorar. Mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando, e dentro de nós está o fogo do Espírito Santo, que consome tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pensamentos contrários, tudo aquilo que é o pecado, né? Que quer nos levar para longe de Deus, né? Então, galera, esse aqui foi o Top 5 de cercos. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários outros cercos que você também... que você lê na Bíblia, que você acha interessante acrescentar aqui com a gente, tá? Então, ó, um beijo, muito obrigado por vocês estarem acompanhando, por estarem compartilhando. A gente faz tudo isso aqui com muito carinho, com muito amor, com certeza. Então, um beijo e até semana que vem.